Entrar em um restaurante em outro país pode parecer simples, até o momento em que alguém se aproxima da mesa e fala com você. Mesmo quem já entende algumas palavras em português sente um pequeno frio na barriga nesse momento, e isso é normal. O barulho do restaurante, as pessoas conversando, o cardápio cheio de palavras novas, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas a boa notícia é que no Brasil, pedir comida não exige frases longas nem português perfeito, exige apenas frases simples, educadas e claras. Quando você entra em um restaurante, a primeira coisa que geralmente acontece é alguém te receber. Essa pessoa pode dizer algo como boa noite, boa tarde, pode sentar. Você não precisa responder com frases complicadas. Um simples boa noite já é suficiente. Em inglês, good evening. Depois que você senta, é muito comum ouvir você já escolheu? Ou quer ver o cardápio? Se você ainda não está pronto, a resposta mais usada no Brasil é simples. Só um minuto, por favor. Em inglês, just a minute, please. Essa frase resolve muita coisa. Ela compra tempo, ela mostra educação e ela evita aquele silêncio desconfortável. Agora vamos falar do cardápio. No Brasil, o cardápio costuma ter descrições simples, mas mesmo assim você pode encontrar palavras que não conhece, e tudo bem. Se você não entende algo, você pode dizer, o que é isso? Em inglês, what is this? Ou, de forma mais educada, você pode me explicar esse prato? Em inglês, can you explain this dish? Essas frases são muito comuns e completamente normais. Os brasileiros estão acostumados a explicar comida, ingredientes e formas de preparo. Quando você estiver pronto para pedir, existe uma frase que funciona em praticamente todos os restaurantes do Brasil. Eu gostaria de. Em inglês, I would like. Essa estrutura é educada, simples e segura. Por exemplo, eu gostaria de um café. I would like a coffee. Ou, eu gostaria de uma água. I would like some water. Repara que você não precisa falar rápido. Você pode falar devagar, pode pausar, pode pensar. Outra frase muito comum é ainda mais direta. Pode ser. Em inglês, it can be, ou I'll have. Por exemplo, pode ser esse prato. I'll have this dish. Ou apontando no cardápio. Pode ser esse aqui. I'll have this one. Apontar faz parte da comunicação. Não é errado, não é falta de educação. É comunicação real. Agora vamos imaginar uma situação completa, simples, como acontece todos os dias no Brasil. Você entra no restaurante, senta, a pessoa se aproxima e pergunta se você já escolheu. Você responde calmamente. Só um minuto, por favor. Depois de olhar o cardápio, você chama a pessoa com um gesto simples e diz, eu gostaria de um prato, por favor. Se você quiser ser mais específico, eu gostaria desse prato. Em inglês, I would like this dish. Agora, e se você tiver alguma restrição alimentar? Mesmo em português simples, dá para comunicar isso. Você pode dizer, eu não como carne, I don't eat meat. Ou, eu sou vegetariano, I'm vegetarian. Ou ainda, esse prato tem carne? Does this dish have meat? Essas frases são curtas, diretas e muito usadas. Outra situação comum é quando você quer mudar algo no prato. Talvez tirar um ingrediente, talvez pedir sem molho. Você pode dizer, sem cebola, por favor. No onions, please. Ou, sem molho. No sauce. Ou, se quiser ser um pouco mais educado, pode ser sem cebola. Can it be without onions? No Brasil, esse tipo de pedido é comum e aceito na maioria dos restaurantes. Agora vamos falar de bebidas, porque quase sempre alguém vai perguntar, o que você vai beber? Você pode responder com frases muito simples. Água, por favor. Water, please. Um suco, por favor. A juice, please. Uma cerveja, por favor. A beer, please. Se perguntarem se você quer gelo, você pode responder com gelo ou sem gelo. Muito simples. Outra pergunta comum é sobre tamanho ou tipo. Por exemplo, pequeno ou grande. Você pode responder apenas pequeno ou grande. Não precisa de frase completa.
Uma palavra resolve. Agora deixa eu te dizer algo importante. No Brasil, educação é muito mais importante do que perfeição gramatical. Dizer por favor, obrigado e falar com calma cria uma experiência muito positiva. Mesmo que você erre alguma palavra, as pessoas vão te ajudar. E aqui entra algo que ajuda muito. Se você não entender, diga isso. Desculpa, não entendi. Sorry, I didn't understand. Ou, pode repetir, por favor? Can you repeat, please? Essas frases aliviam a tensão imediatamente. Agora eu quero que você pare por alguns segundos e pense. Quantas dessas frases você já entendeu sem esforço? Quantas você já poderia usar hoje? Você não precisa memorizar tudo. Você precisa reconhecer padrões. Eu gostaria de. Pode ser. Sem. Com. Essas estruturas aparecem o tempo todo. Antes de seguirmos adiante, deixa eu te propor algo simples. Imagine que você está em um restaurante agora. O garçom está na sua frente. O cardápio está aberto. Qual frase você usaria primeiro? Eu gostaria de. Ou pode ser. Só pensar nisso já é prática. Respira. Você não está atrasado. Você não está começando do zero. Você está aprendendo a se comunicar de forma real. No próximo momento da nossa conversa, a gente vai entrar mais fundo em pedidos completos, perguntas sobre o prato, acompanhamentos e pequenas conversas que acontecem enquanto a comida não chega. E tudo isso continua sendo simples. Depois que você faz o pedido inicial, algo muito comum acontece. A conversa não termina ali. No Brasil, é normal o garçom ou a garçonete fazer pequenas perguntas para confirmar detalhes. E é justamente nesse momento que muitas pessoas ficam inseguras, porque não sabem o que responder. Mas aqui vai a parte tranquilizadora. Essas perguntas seguem padrões muito previsíveis. Uma das mais comuns é sobre acompanhamentos. Você pode ouvir algo como: acompanha arroz e feijão. Ou, vem com salada. Você não precisa responder com frases longas. Na maioria das vezes, apenas, ok, tudo bem, ou, pode ser, já resolvem. Por exemplo, pode ser. Em inglês, that's fine. Essa frase é extremamente brasileira. Ela significa aceitação, concordância, tranquilidade. Agora, se você quiser mudar algo, você pode usar estruturas muito simples. Por exemplo, pode trocar? Can you change it? Ou, pode ser sem arroz? Can it be without rice? Repara como tudo gira em torno de pode. Essa palavra é uma chave no português do dia a dia. Outra pergunta comum é sobre ponto da carne, se você pedir carne. Você pode ouvir bem passada, ao ponto ou mal passada. Mesmo que você não memorize tudo, basta reconhecer as opções. Você pode responder apenas com a palavra ao ponto ou bem passada, sem frase completa, sem medo. Se você não entender as opções, você pode dizer calmamente: pode repetir, por favor? Can you repeat, please? Ou ainda, qual você recomenda? Which one do you recommend? Essa frase é muito poderosa. Ela tira a responsabilidade de você escolher algo que não conhece e cria uma interação mais humana. Agora, vamos falar de bebidas novamente, porque muitas vezes o pedido de bebida vem separado. Depois que você escolhe a comida, alguém pode perguntar: quer beber alguma coisa? Você pode responder com sim ou não, obrigado. No, thank you. Se você quiser algo depois, não tem problema. No Brasil é normal pedir bebida em outro momento. Agora imagine a seguinte situação real. Você pediu o prato, o garçom confirma e então pergunta: mais alguma coisa? Essa frase aparece o tempo todo. Mais alguma coisa? Em inglês, anything else. Se você já terminou, basta dizer: não, obrigado. Ou, só isso, obrigado. That's all, thank you. Essa é uma das frases mais úteis em restaurantes.
Agora, enquanto você espera a comida, pode acontecer uma pequena conversa informal. No Brasil, isso é comum. Alguém pode perguntar: está tudo bem? Mesmo que a comida ainda não tenha chegado, você pode responder: tudo bem, obrigado. Se algo estiver demorando muito, você pode perguntar educadamente: vai demorar? Will it take long? Ou, de forma ainda mais educada: desculpa, vai demorar muito? Sorry, will it take long? Essas frases não soam rudes quando faladas com calma. Agora vamos falar de algo importante. Erros acontecem. Às vezes o prato vem diferente do que você pediu. Nesse caso, você pode dizer: desculpa, eu pedi outro prato. Sorry, I ordered a different dish. Ou mais simples ainda: não foi isso que eu pedi. This is not what I ordered. Dizer desculpa antes suaviza muito a frase. Se faltar algo no prato, você pode dizer: está faltando. It's missing. Por exemplo, está faltando o arroz. Tudo muito direto, tudo muito funcional. Agora para um momento de reflexão. Percebe como quase todas essas frases usam poucas palavras? Percebe como você não precisa explicar demais? No Brasil, comunicação clara é mais importante do que comunicação perfeita. Se você consegue dizer, pode ser, sem isso, com isso, mais alguma coisa, você já está navegando bem em um restaurante. Antes de seguir para o próximo momento da experiência, quero te convidar a imaginar algo simples. Você já pediu a comida, já resolveu os detalhes, agora você está esperando. Como você se sentiria se soubesse que consegue lidar com qualquer pergunta básica? Esse é o objetivo aqui. No próximo momento, a gente vai falar sobre quando a comida chega, como reagir, como pedir algo extra, como pedir a conta, tudo com a mesma simplicidade, sem pressa, sem pressão. Depois de alguns minutos, a comida finalmente chega à mesa. Esse é um momento importante, porque pequenas interações continuam acontecendo, e elas também seguem padrões simples. Quando o prato chega, a pessoa geralmente diz algo como aqui está, ou bom apetite. Você não precisa pensar muito. A resposta mais comum é simplesmente obrigado, em inglês, thank you. Ou, se quiser soar ainda mais natural no Brasil, obrigado, viu? Essa pequena palavra, viu, é muito brasileira. Ela não muda o significado da frase, mas deixa o tom mais humano e amigável. Agora, depois de começar a comer, você pode perceber que precisa de algo a mais. Talvez talheres, talvez guardanapo, talvez mais bebida. No Brasil, pedir algo extra não é um problema, é esperado. A frase mais simples que funciona em quase todas as situações é pode trazer? Em inglês, can you bring? Por exemplo, pode trazer um guardanapo, por favor? Can you bring a napkin, please? Ou, pode trazer mais água? Can you bring more water? Você não precisa explicar por quê, só pedir. Agora, imagine que a comida está boa. No Brasil, é comum comentar isso. Você pode dizer, está muito bom. It's very good. Ou simplesmente, muito bom. Se alguém perguntar, está bom? Você pode responder, está ótimo. It's great. Essas pequenas frases criam uma troca agradável, mas não obrigatória. Você só responde se quiser. Agora vamos falar de algo que às vezes acontece. O prato vem muito grande ou você não consegue comer tudo. No Brasil, você pode pedir para levar o resto. A frase usada é, pode embalar, por favor? Em inglês, can you pack it to go? Ou, pode colocar para a viagem? Essa frase é muito comum e totalmente normal. Outra situação possível é quando algo não está certo. Talvez a comida esteja fria. Talvez algo não esteja do jeito que você esperava. Se isso acontecer, você pode falar com calma. Desculpa, isso está frio. Sorry, this is cold. Ou, desculpa, acho que tenho um problema.
Sorry, I think there's a problem. Usar desculpa no início suaviza a frase e evita conflito. Agora vamos falar de algo importante. No Brasil, o tom importa muito. Falar devagar, com educação e usando palavras simples costuma resolver quase tudo. Mesmo que você erre alguma palavra, a intenção fica clara. Agora, imagine uma situação completa. Você está comendo, percebe que acabou a bebida. Você chama a pessoa com um gesto simples e diz: "Pode trazer mais água, por favor?" Ela traz. Você diz: "Obrigado." Mais tarde, alguém pergunta: "Está tudo bem?" Você responde: "Está ótimo, obrigado." Percebe como isso flui? Você não está traduzindo mentalmente frases complexas. Você está usando blocos simples. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Quantas dessas frases você já se imagina usando? Quantas delas você já entende sem pensar? Isso mostra que seu português está mais forte do que você imagina. Antes de encerrarmos essa parte da experiência, vamos pensar no último momento do restaurante, quando você termina a refeição. É aí que entra uma das frases mais importantes de todas. No próximo momento, a gente vai falar exatamente sobre isso: como pedir a conta, como pagar, como se despedir e como fechar essa experiência com tranquilidade. Tudo isso continua simples. Tudo isso continua possível. Depois de comer, conversar e aproveitar o momento, chega a última parte da experiência no restaurante. E para muitas pessoas, essa parte também gera dúvida. Como pedir a conta? No Brasil, a forma mais comum, simples e educada é direta. Você pode dizer apenas: "A conta, por favor." Em inglês, "The bill, please." Essa frase é suficiente. Você não precisa explicar mais nada. Em alguns lugares, o garçom pode perguntar: "Quer a conta?" Você pode responder apenas "sim" ou "pode trazer." Agora, algo importante sobre o Brasil. Em muitos restaurantes, a conta já vem com um valor chamado serviço, normalmente 10%. Se você vir algo como 10% na conta, isso é normal. Se você quiser confirmar, pode perguntar: "O serviço está incluído?" Is the service included? Essa pergunta é totalmente aceitável. Agora vamos falar de pagamento. No Brasil, é muito comum pagar com cartão, então você pode ouvir crédito ou débito. Você pode responder apenas crédito ou débito, sem frase completa, sem preocupação. Se você quiser pagar em dinheiro, pode dizer: "Vou pagar em dinheiro." I'll pay in cash. Outra pergunta comum é se você quer dividir a conta. A pessoa pode perguntar: "Vai dividir?" Você pode responder: "Sim, vamos dividir." Yes, we'll split it. Ou, "Não, tudo junto." No, all together. Tudo simples, tudo direto. Depois de pagar, é comum encerrar com educação. Você pode dizer "obrigado" ou "muito obrigado." E ao sair, algo muito brasileiro é se despedir com um sorriso e um "boa noite" ou "até logo." Essas pequenas frases fecham a experiência de forma positiva. Agora, quero que você pense em tudo o que viu até aqui. Desde a entrada no restaurante, o pedido, os detalhes, a comida, o pagamento. Percebe como não existe nenhuma frase longa? Percebe como quase tudo é feito com blocos simples? Eu gostaria de, pode ser, sem, com, a conta, por favor. Isso é português real. E agora vem o convite final. Se você quiser transformar esse conhecimento em algo seu, faça algo simples hoje ou amanhã. Quando for a um restaurante ou mesmo imaginando a situação, tente formar apenas uma frase. Pode ser algo como: "Eu gostaria de um café." Ou "A conta, por favor." Você não precisa fazer tudo perfeito. Você só precisa começar. Se quiser praticar agora,
Escreva nos comentários uma frase simples que você usaria em um restaurante no Brasil. Uma frase é suficiente. Esse pequeno gesto ajuda seu cérebro a fixar o que aprendeu. E se esse episódio te fez sentir mais confiante, continua comigo. Cada vídeo é um passo pequeno, mas real, para falar português com mais tranquilidade.